Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, Berzoini mudou quando criança para São Paulo, onde se tornou presidente do Sindicato dos Bancários na década de 90. Foi eleito deputado federal por 4 mandatos consecutivos. Atuou como ministro da Previdência Social e do Trabalho durante o governo do ex-presidente Lula. De 2005 a 2010, foi presidente nacional do PT. Antes da pasta de comunicações, Berzoini foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Dilma Rousseff, de abril do ano passado até a reforma ministerial de janeiro deste ano. Seja muito bem-vindo, ministro. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer estar com você aqui. É um prazer recebê-lo pela segunda vez. A primeira, nós estávamos conversando antes do programa começar, a primeira foi há cerca de um ano, quando o senhor era responsável pela articulação política do governo. Já estava começando a ficar mais complicada naquela época, né? Estava. Na verdade, a articulação política é sempre complicada. São muitos partidos de origens diferentes, com plataformas políticas diferentes, e a base do governo tem uma heterogeneidade muito grande. Então é sempre complicado, é um desafio quando dá certo, é prazeroso você obter consensos e resultados do parlamento. É verdade, nós vamos conversar muito sobre isso ao longo desse programa de 1 hora, ao longo da notícia. Agora, por falar nisso, na semana passada o governo colheu uma vitória e 2 derrotas com a aprovação da segunda medida provisória do ajuste fiscal, né? A primeira vitória foi a aprovação das restrições à pensão por morte. Depois foram 2 derrotas, né? A mudança, a opção que foi aprovada ao fator previdenciário, que justamente reduz o benefício para quem se aposentar antes do tempo, quem se aposentar antes de determinada idade, e também o auxílio-doença, né? O governo queria que a empresa pagasse os primeiros 30 dias do auxílio-doença, mas o Congresso derrubou, a Câmara, os deputados derrubou, e a empresa continua pagando como hoje, 15 dias apenas do auxílio-doença. Como o senhor avaliou essa votação? É um sinal da fragilidade da base aliada ainda? É um sinal de uma dificuldade objetiva, que é o fato de termos muitos partidos. Em alguns temas, os partidos não conseguem ter consenso nas suas bancadas. Você pode observar o mapa de votação e verificar que em quase todos os partidos teve divisão, ainda que quase sempre na base, com maioria a favor das propostas do governo. Então é um momento de muito debate, muitos deputados talvez não tenham compreendido que esse ajuste é necessário, não é necessário só para a questão fiscal do governo, dos gastos, é necessário principalmente para a sustentabilidade da Previdência Social e do seguro-desemprego. Esses sistemas, eles funcionam bem quando você tem regras que são eficientes, regras justas. Quando a regra está um pouco fora de lugar, ele começa a gastar mais do que se tem condição de gastar e desequilibra o sistema. Então é um ajuste que tem um aspecto fiscal, mas tem um aspecto de sustentação a longo prazo de 2 sistemas fundamentais para o povo brasileiro, a Previdência Social e o seguro-desemprego. E isso não se restringe a um governo, se restringe a todos os governos que virão depois deste também? Exatamente. Esses sistemas precisam ser desenhados e redesenhados a cada momento de maneira muito objetiva e cuidadosa com o direito dos trabalhadores. Um governo pode, às vezes, não querer fazer a reforma, ou um partido pode se recusar a votar, e essa bomba estoura mais na frente. Então é preciso que nós tenhamos essa noção republicana. Os governos passam, de 4 em 4 anos tem eleição e ninguém sabe quem vai ganhar a próxima. Há 4, 5 anos atrás, ninguém sabia quem ia ganhar em 2014 ou 2010 mesmo. Portanto, nós temos que ter responsabilidade com o futuro da Previdência Social e o futuro do seguro-desemprego, mesmo quando algumas medidas parecem menos populares, tomar a medida sem medo de enfrentar situações difíceis. E a gente teve problemas no próprio PT, né? Na questão da mudança do fator previdenciário, 9 deputados votaram contra, quer dizer, do próprio partido do PMDB foram 20 deputados que votaram contra, a bancada inteira do PDT votou contra, são partidos que fazem parte da base aliada, mas não votaram com o governo ontem. Exatamente, isso daí reflete justamente essa incompreensão, muitas vezes pela pressão de movimentos que acusam os deputados de estarem retirando direitos dos trabalhadores. Os deputados ficam preocupados com a sua votação e o impacto que terá politicamente. Mas eu quero sempre lembrar, eu fui deputado por 16 anos, nós temos que ter sempre esse cuidado, essa responsabilidade de casar aquilo que é conveniente e aquilo que é responsabilidade política com o futuro do país. E eu acho que essas medidas que a presidenta Dilma apresentou, todas, sem exceção, foram cuidadosas para mudar regras sem retirar direitos, ou seja, eles alteram a forma de acesso ao direito,
mas não retiram nenhum direito dos trabalhadores. E o senhor é a pessoa certa para falar com a gente, porque antes de ser ministro das Comunicações, o senhor já cuidou dessas duas áreas, da Previdência e do trabalho. E fui presidente do sindicato. E fui presidente dos sindicatos bancários. E enfrentei uma reforma da Previdência nos anos 90, comandada pelo PSDB. E na época eu dizia, visitei senadores e deputados do PSDB e dizia, como sindicalista, olha, tem aspectos da reforma que são justos, tem outros que não. Então vamos tentar encontrar um equacionamento até para os trabalhadores não precisarem ser contra a reforma, poderem ser críticos em alguns aspectos e apoiar outras mudanças. Até porque desde aquela época, anos 90 do século passado, a gente discutia no sindicalismo bancário que previdência é um pacto entre gerações. Ou seja, para você garantir a previdência dos nossos filhos, nós precisamos ter responsabilidade com as regras agora. Senão, no futuro, quem paga a conta é o trabalhador. Requer uma dose de sacrifício, né, ministro? Requer uma dose de realismo. Saber o seguinte, esse dinheiro não é fabricado pelo governo. Esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro ele é arrecadado da sociedade de um lado e pago aos trabalhadores de outro. Agora, explica para a gente um pouquinho o que quer dizer o fator previdenciário. Porque quando o senhor foi ministro da Previdência, no primeiro governo Lula, em 2003, o senhor passou por uma reforma previdenciária que também foi bastante polêmica. Muito. Não é um assunto popular, ninguém gosta de ter que pagar mais ou então de trabalhar mais tempo para poder receber o seu benefício. Mas é o que o senhor falou, senão o sistema se torna insustentável. E não é só uma questão restrita ao Brasil, isso acontece em qualquer parte do mundo. Todo mundo já teve que rediscutir o seu sistema de previdência. Explica para a gente um pouquinho como funciona o fator previdenciário, que está em discussão aqui. Primeiro é bom lembrar que o Brasil é o único país industrializado do mundo que não tem idade mínima para aposentar. No sistema do INSS, você completando 35 anos de contribuição homem ou 30 anos mulher, você se aposenta, você tem direito a aposentar sem idade mínima. Então, uma pessoa que começa a trabalhar aos 16 anos, se contribuir ininterruptamente, no caso do homem, por 35 anos, aos 51 anos já terá direito de se aposentar. Cedo. Cedo. Portanto, o fator, que foi uma proposta do PSDB no passado, ao qual o PT na época fez oposição, é bom que se diga isso para a gente ser justo com esse debate, o fator ele consegue introduzir uma correlação entre tempo de contribuição e idade do segurado, para que se aplique uma proporcionalidade entre o benefício ideal, aquele benefício que seria a média de todas as contribuições, e o benefício que ele terá direito. É uma opção e uma janela de saída do mercado de trabalho. A pessoa pode optar por aposentar mais cedo e levar menos, ou aposentar mais tarde e levar mais. Ou, por exemplo, nesse exemplo que o senhor deu, da pessoa, do homem que se aposenta aos 51 anos, o cálculo seria feito baseado no fator previdenciário, ele poderia se aposentar, mas não com benefício integral. Né? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu tenho 55 anos de idade, 37 anos de contribuição. Se eu quiser me aposentar amanhã, eu posso. Eu não vou me aposentar, por quê? Porque eu estou trabalhando, estou sem precisar desse benefício. Então, eu posso adiar minha aposentadoria. Agora, imagine que eu estivesse desempregado e eu não tivesse renda nenhuma. Talvez eu corresse para me aposentar para ter acesso a uma renda. Como eu posso esperar, no futuro, o fator será mais leve para mim. O fator reduzirá menos do meu salário médio, da contribuição média que eu fiz ao longo da vida. Uma pessoa que eventualmente esteja desempregada, ela tem como única alternativa correr para o INSS e se aposentar se tiver cumprido pelo menos os 30 anos de contribuição no caso da mulher ou 35 no caso do homem. Ou então trabalha por mais tempo e ganha um benefício maior. Tem um fator previdenciário mais leve. No meu caso, o fator previdenciário deve estar em torno de 0,73. Para uma pessoa que está com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, está muito próximo de 1. Ou seja, essa pessoa leva a média integral. E se passar dessa fase, eu conheço vários casos, se a pessoa se aposentar aos 64 anos, por exemplo, com 35, 37 anos de contribuição, ela pode levar um fator positivo, ou seja, um fator que aumenta o benefício em relação ao que seria a média das contribuições. Ou seja, é um mecanismo que possibilita o Brasil não ter ainda aprovado a idade mínima, que será pior para os trabalhadores. Isso vai chegar mais cedo ou mais tarde, essa discussão? Eu creio que sim. Quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro, homens e mulheres na média, era de 54 anos. Hoje a expectativa dos brasileiros é de 74 anos. 20 anos a mais. Ou seja, o sistema previdenciário no mundo todo, de tempos em tempos, ajusta-se a regra para que ele possa ser sustentável no médio e longo prazo. Como eu disse, esta geração não tem que cuidar só da sua aposentadoria, tem que pensar como irão aposentar nossos filhos e nossos netos. E é preciso o governo ter responsabilidade com isso e a sociedade compreender
que esse é um dilema de todas as sociedades, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, em toda a América do Sul. Hoje, os países estão preocupados com uma coisa boa, que é o crescimento da longevidade. O crescimento da longevidade, que é uma conquista da humanidade, ele tem como contrapartida o fato de que as pessoas têm que aposentar um pouco mais tarde para dar conta de um equilíbrio do sistema. E o que a Câmara aprovou na semana passada foi esse fator, né, 85-95, essa conta 85-95, quer dizer, as pessoas podem se aposentar um pouco antes e conseguir a aposentadoria integral, é isso? É uma regra que não elimina o fator previdenciário. Mas é uma opção, a pessoa pode recorrer a ela. Essa regra cria uma situação em que a pessoa, somando a idade mais o tempo de contribuição, se alcançar 95 no caso dos homens ou 85 no caso das mulheres, ele fica dispensado do fator. Portanto, algumas pessoas podem até adiar a aposentadoria, se puderem, pensando em aguardar mais um pouco e por 1 ano, 2 anos, alcançar a integralidade da média. Mas, evidentemente, cria uma situação também em que as pessoas vão acessar esse benefício integral, a média integral, em tempo mais curto, o que pode afetar gravemente as contas da Previdência. Eu espero que nós possamos encontrar uma solução negociada, até porque a presidenta Dilma propôs, antes da votação, na semana anterior, através de um decreto, um fórum de centrais sindicais, de parlamentares, de técnicos do governo, né? Para debater qual a saída. A idade mínima é o fator, é o fim do fator, é a mudança do fator, são outras regras. Qual a saída para a Previdência Social, não para hoje ou para amanhã, porque não há um desequilíbrio grave hoje, para daqui a 10, 20 ou 30 anos. Agora, qual o impacto nos cofres públicos? Há previsões de que, por exemplo, num prazo de 20 anos, você pode chegar à casa das centenas de bilhões, mas num prazo de 20 anos. Então é preciso também não assustar com isso, porque, evidentemente, é uma soma de vários orçamentos. Mas é preciso que a Previdência apresente nos próximos dias as contas de maneira objetiva para a população saber o que está em jogo, até porque o Senado ainda vai apreciar essa matéria e o Senado também pode produzir soluções adequadas através de uma negociação. Se isso chegar como está a mesa da presidente Dilma, ela veta? Eu acho que é prematuro falar em veto, principalmente nesse momento em que nós queremos construir um ambiente de diálogo com o parlamento. Nós preferimos falar em que esse assunto será examinado com todo o critério à luz da lei de responsabilidade fiscal e à luz do orçamento de 2015, 2016 até 2020, pelo menos, que é um planejamento que tem que ser feito para além do período de 4 anos de governo. Até porque o Congresso pode derrubar esse veto, né? Mesmo se ela vê. Então precisa sair uma saída negociada. Eu acho que o veto tem que ser um instrumento usado também com muito critério, até porque o veto não é a última palavra. O Congresso aprecia o veto e pode derrubar o veto. Então é bom a gente analisar com muito carinho, muito cuidado, e ver quais as alternativas para entender por que o Congresso votou. É bom lembrar que não foi uma votação unânime do Congresso, foi uma votação dividida, 200 e pouco para lá e para cá. Ou seja, muita gente votou alinhada à posição do governo e outros votaram com uma visão de que o governo não deveria ter encaminhado essa posição. Agora, como o senhor avalia a postura do PSDB? Porque, como o senhor lembrou, foi criado o fator previdenciário em 1999 ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, mas na semana passada a bancada toda do PSDB votou unida contra o governo e a favor do fim do fator, ou pelo menos da opção, da aprovação da opção ao fator previdenciário. O PSDB é oposição e talvez tenha achado que, do ponto de vista da tática de oposição, fosse melhor votar. Mas é a tática do quanto pior, melhor? Eu não gosto de usar esse tipo de expressão porque eu prefiro o enfrentamento político num nível de entender que oposição muitas vezes faz tática política de oposição sem necessariamente concordar com o mérito da proposta. Mas nós tivemos votos da oposição e é importante lembrar que esse debate do fator previdenciário é um debate que não traz problemas de curto prazo para o governo. O impacto orçamentário principal não se dá no curtíssimo prazo, se dá no médio prazo. Como eu falei, em 2018 tem eleição. Ninguém sabe quem vai ganhar. Quem ganhar vai ter que lidar com esse problema, com esse assunto, e talvez tenha que se contradizer no futuro. E é importante que a gente amadureça esse debate entre situação e oposição, porque essa é uma questão orçamentária, e se a gente olhar para o mundo, partidos de direita e de esquerda, periodicamente são obrigados a enfrentar essa situação, que é ter que dialogar com o assunto previdenciário, que é um assunto que sempre mexe muito com as emoções e com a sensibilidade dos trabalhadores. Como eu fui sindicalista e defendo uma posição de que os sindicatos têm que se aprofundar nesse debate, para não ficar só no discurso superficial, eu sempre acredito que é possível um diálogo. Trabalhadores, partidos de situação, de oposição, estudiosos, governo,
para chegarmos ao entendimento sobre essa matéria. Mas está havendo uma crise dentro do próprio PT, né? A gente viu que 9 deputados na primeira votação do seguro-desemprego não votaram, simplesmente se abstiveram, não ficaram em plenário para votar, e um votou contra. Aí, na história do fator previdenciário, 9 votaram contra. Então, a gente vê que tem mais ou menos ali um número de 9 a 10 deputados que estão tendo alguma dificuldade em votar essas medidas de ajuste fiscal. Isso depois de incontáveis reuniões, inclusive o senhor participou dessas reuniões com outros ministros, com o vice Michel Temer, tentando conversar com esses deputados. Quer dizer, existe aí uma contradição entre o que eles acreditam e desse movimento junto à base social do PT, né? Porque, por exemplo, a CUT é a favor da derrubada do fator previdenciário, é contra também as mudanças no seguro-desemprego, na pensão por morte. Como é que fica essa contradição? O PT, de alguma forma, tem que ir contra a sua base social? Não, na verdade, isso é da tradição. Se você pegar historicamente nas votações, desde o começo do governo Lula, nós tivemos divergências em alguns momentos. Quando fizemos a reforma da Previdência em 2003, uma parte da bancada do PT não queria votar e alguns realmente não votaram. Quando discutimos alguns temas no Senado e na Câmara, sempre há, e naturalmente o PT é um partido democrático e permite que haja um grau de debate interno, mas a gente sempre luta para que o voto seja mais homogêneo. A gente acredita que, em certos momentos, essa situação ocorre, não é desejável, a gente prefere que a bancada vote unida, mas a gente acredita que isso daí só se supera pelo diálogo, pelo debate, por esmiuçar as questões e enfrentar quando algum deputado acha que a nossa proposta não é a melhor, tentar convencê-lo primeiramente, discutir a questão da importância da disciplina partidária e tentar solucionar politicamente. Fale um pouco dessa reorganização da base aliada, desde a entrada do vice Michel Temer na articulação política, há também ministros do PT como o senhor que estão muito próximos e ajudando nessa articulação política. Como é que é feita essa reorganização? Primeiro, a presença do vice-presidente Michel Temer, pela história que ele tem no parlamento, pelo fato de que foi presidente da Câmara dos Deputados, que tem uma sensibilidade muito grande para o diálogo, ela é positiva. Mas é claro que, como a base é complexa, nós nos propusemos, alguns ministros, ajudá-lo nessa tarefa difícil e trabalhosa de compor todos os interesses, compor as diversas visões sobre a conjuntura e de dialogar sobre a importância de ter uma base aliada mais coesa e mais estável para que a gente possa superar um ano difícil. 2015 é um ano que a economia internacional impôs dificuldades ao Brasil e ao resto do mundo. Se você olhar o que está acontecendo na Europa, por exemplo, os países há 8 anos estão em crise, a maioria estagnada ou em recessão. Os Estados Unidos ameaçam recuperar a economia e de vez em quando param também. A pobreza aumentou fortemente nos Estados Unidos e na Europa nesses últimos anos em função da crise econômica. Então a tarefa do Michel Temer é aglutinar, e ele tem habilidade e competência para isso, e a gente espera que possamos ajudá-lo nessa tarefa, possamos, através do diálogo com o PT, com o PMDB, com o PP, os demais partidos da base, chegar ao entendimento sobre a necessidade de ter coesão para atravessar um ano muito difícil em termos de economia. Esse ano é um ano de desafios, um ano em que nós temos que fazer ajustes para poder manter o equilíbrio fiscal e apresentar para 2016 uma retomada do crescimento com base em concessões importantes que serão feitas na área de infraestrutura e também do crescimento da produção de petróleo, que é muito forte. O pré-sal atingiu a marca de 800 mil barris, que é um recorde da sua produção, e também com algumas inovações na área industrial. Ou seja, há um conjunto de iniciativas do governo que vai se maturar ao longo desse ano e nós precisamos enfrentar a questão fiscal, porque a arrecadação esse ano, em função da economia mundial e também do Brasil, está menor que outros Agora, anos. mas ainda assim é uma base problemática, né? A gente viu que o governo perdeu há cerca de 2 semanas na PEC da Bengala, o presidente Eduardo Cunha colocou em votação, na última hora o governo foi surpreendido, foi pego de surpresa, a gente teve na semana passada também a história do fator previdenciário. Quer dizer, como conciliar todos esses interesses, né? Uma base, como o senhor disse, não atua com coesão e ainda tem o fator Eduardo Cunha. Ele joga a favor ou contra o governo? Primeiro, é uma base heterogênea, ou seja, tem partidos de esquerda, partidos de centro, eu diria até que alguns partidos que têm alas de centro-direita. Então é muito difícil harmonizar em termos programáticos, em termos de conteúdo das propostas, todas essas diferenças. Bom, é uma ala heterogênea porque o Brasil é heterogêneo, não é porque a base política do governo é diferenciada. Mas ela se enfraqueceu, né? Na verdade, o Brasil é heterogêneo e no governo Lula tivemos muitos momentos
em situações como essa. O presidente Lula teve que vetar várias propostas que foram aprovadas no Congresso para manter uma linha de estratégia política e econômica ao longo dos seus 8 anos de mandato. Mas não enfrentou uma crise como essa, enfrentou vários momentos. Eu posso com uma dizer, popularidade tão baixa, o Congresso no final do primeiro mandato, nós enfrentamos a crise do mensalão, onde a popularidade do governo em 2005 caiu muito fortemente. Em 2006 nós recuperamos e com a reeleição recuperou mais ainda. E depois veio o PAC, veio uma série de iniciativas de programas importantes e a popularidade do Lula cresceu fortemente até o final do governo. Ele conseguiu, inclusive, eleger a presidenta Dilma. Nós hoje vivemos outro cenário. A popularidade caiu, é verdade, mas nós acreditamos que a chave de toda essa questão é a recuperação da economia. E o Eduardo Cunha é presidente da Câmara. Nós temos que dialogar com ele, respeitando que ele venceu a eleição. Nós temos que dialogar permanentemente. Muitas vezes o seu estilo... Mas ele dialoga com o governo? Dialoga. Nós temos tido conversas, evidentemente são conversas reservadas, porque são conversas para haver entendimento sobre a pauta. Agora, evidentemente, como presidente da Câmara, ele não é obrigado a seguir a opinião do governo. Ele é presidente de uma das casas do Poder Legislativo. E tanto o presidente Michel Temer enfrentou isso com votações onde ele precisou, pela pressão popular, botar projetos em pauta que o governo não queria que colocasse, em 2009, 2010, como os ex-presidentes petistas, Arlindo Quinalha, Marco Maia, também tiveram que, em certos momentos, se dissociar do governo e atender a propostas, demandas, pressões dos deputados dos vários partidos, inclusive se indispondo com o presidente Lula, no caso do Arlindo, e a presidenta Dilma, no caso do Marco Maia, porque, evidentemente, o governo, o Poder Executivo, tem o seu olhar, e o Poder Legislativo tem muitos olhares, são 513 deputados e 81 senadores que têm visões muito diferenciadas do que é a política. Está dando cada vez mais trabalho, né, ministro? Eu vou pedir licença para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, não saia daí. Olá, estamos de volta com o ministro das Comunicações, Ricardo Persuini. Ministro, falamos bastante sobre base aliada, governo Dilma no primeiro bloco. Vamos falar sobre comunicação agora. Quais são suas prioridades à frente da pasta? Está nesse comecinho de mandato, começo de ano? Na verdade é o começo de mandato, mas com a continuidade de vários programas que vinham sendo encaminhados e que nós queremos aperfeiçoar, aprofundar, mas respeitando muito o trabalho do ex-ministro Paulo Bernardo, que fez um trabalho importante na área de infraestrutura. Nós temos desafios relevantes na área de internet. A presidenta Dilma, durante a campanha eleitoral, assumiu o compromisso de levar mais internet de melhor qualidade, com preço mais adequado para o conjunto do território nacional. E o Brasil não só tem desigualdades sociais, econômicas e regionais, mas tem uma desigualdade de comunicação. A infraestrutura de comunicação ela é razoável para boa em várias regiões industrializadas do país, onde a economia é forte, e tem muita ausência de infraestrutura em regiões do norte da Amazônia, semiárido nordestino e até algumas regiões dos estados mais desenvolvidos. Então, o objetivo qual é? É que nós possamos, através da Telebrás, que é a empresa estatal que tem uma rede de fibra óticas e está contratando um cabo submarino de fibra ótica até a Europa, de Fortaleza até Lisboa, e também estamos em fase de preparação do lançamento de um satélite para a internet, e tem uma parceria com o Ministério da Defesa, que vai usar com finalidades de defesa também, a banda militar, né, do satélite geoestacionário. Então, são iniciativas que vão viabilizar que nós possamos oferecer mais atratividade para a banda larga, ampliar a banda larga nas escolas. Eu costumo dizer que a melhor banda larga do país tem que ser nas escolas, porque nós precisamos digitalizar a estratégia pedagógica do nosso país. Então, há uma grande preocupação da presidenta Dilma e nós temos banda larga. Mas como é que está isso, a porcentagem das escolas que tem banda larga? Todas as escolas urbanas têm banda larga, chegando até a escola. Muitas vezes você tem dificuldade com a utilização dessa banda larga na escola. Porque ela é lenta. Porque ela é lenta ou porque não há um projeto pedagógico. É bom lembrar que as escolas de ensino básico, de ensino fundamental e ensino médio, a maioria são escolas municipais e estaduais. A imensa maioria. Portanto, é preciso que os estados tenham o que fazer com a internet. Não basta o governo federal fornecer esse sinal. Mas esse sinal também é fraco hoje, em relação ao que seria desejável. Eu costumo dizer que para uma escola estar efetivamente conectada à internet, podendo ter uso pedagógico da internet, é preciso ter uma coisa em torno de 50 a 100 mega, dependendo do número de alunos
e da estratégia pedagógica de cada estado, de cada município. E hoje a média é? Hoje não, hoje as escolas têm 1 mega, de maneira geral, o que serve a parte administrativa da escola, serve para algum acesso dos alunos e professores, mas não é suficiente, por exemplo, para você ter aula digital, para você evoluir para uma situação em que boa parte do conteúdo seja veiculado através, por exemplo, de documentários. Os vídeos, os documentos, tudo que é mais pesado. Sim, se torna praticamente impossível. Então, nós precisamos de uma banda larga muito potente para as escolas. Precisamos integrar todos os equipamentos de saúde do SUS à internet. Já temos um convênio hoje com o Ministério da Saúde, mas a ideia é ampliar isso. E nós precisamos também oferecer para as pessoas físicas e jurídicas, que hoje a internet não é mais uma possibilidade, é uma necessidade. Por exemplo, eu recebi outro dia uma comitiva de prefeitos do Mato Grosso, junto com o senador Blairo Maggi, eles relatando que eles precisam acessar o sistema da Secretaria da Fazenda do Estado, ou do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, e às vezes tem que fazer isso de madrugada. Quer dizer, as próprias administrações municipais não conseguem... As administrações municipais às vezes estão informatizadas em tese, mas a conexão é precária. Então nós precisamos conectar o Brasil, ou seja, aí assegurar. Tem esse programa, né, que o senhor está falando, Banda Larga para Todos. Hoje a gente tem, segundo dados do próprio Ministério das Comunicações, 51% dos brasileiros têm internet, é isso? Isso. Uma média no mundo, nos países desenvolvidos, chega a 75%, e o governo Dilma tem uma meta de que isso chegue a 95% dos lares brasileiros até 2018, Exatamente. Ou seja, até o final desse segundo governo. Agora, como é que o governo vai fazer isso efetivamente? É uma média superior até a dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos também vão avançar até 2018. Claro. Nós queremos estar alinhados com os países desenvolvidos para poder ter esse serviço em todo o Brasil. É claro que tem regiões do Brasil de muito difícil acesso. Aí nós teremos a alternativa do satélite e a alternativa de alguns serviços de rádio que podem fazer a banda larga chegar, talvez com uma velocidade um pouco menor, mas chegam a regiões mais isoladas. E teremos que viabilizar mais fibra ótica terrestre. A Telebrás já tem uma boa estrutura, essa estrutura funciona adequadamente, prestando serviço para vários clientes privados, e nós queremos que a Telebrás amplie mais seu investimento, de duas maneiras. Primeiro, fazendo investimentos com recursos orçamentários. E segundo, fazendo parcerias com o setor privado. Quando a gente fala de investimento, é quanto? Qual o número? A gente trabalha com uma meta de 30 a 50 bilhões entre investimentos públicos e privados. Como a internet se tornou uma necessidade, as pessoas demandam, as pessoas muitas vezes buscam suas próprias soluções. E desenvolveu-se um mercado no Brasil para pequenos provedores. Nós temos mais de 4 mil empresas pequenas e médias que fornecem na chamada última milha, na ponta, para o cidadão ou para a empresa que está lá no interior do Nordeste, no interior da Amazônia, ou mesmo no interior de São Paulo. Essas empresas suprem uma deficiência das grandes operadoras, cobrando, vivendo disso e investindo parte do seu lucro na ampliação dessa estrutura. Mas até que ponto isso é interessante para as empresas? Porque várias delas de telecomunicações argumentam que expandir essa rede de fibra ótica é muito caro e em muitas regiões ficaria ocioso. Quer dizer, como é um investimento alto, até 50 bilhões de reais, contando com investimento privado? Como se certificar de que essas empresas vão participar? Aí que é a complementaridade entre o setor público e o setor privado. O setor privado, ela já vai naturalmente onde tem demanda. Para lucrar, que é a função da empresa privada, além das funções sociais que ela tem, é obter resultado. Ela tem capital ali que quer retorno. E o governo entraria no resto? Não, então, a empresa privada já faz isso. A empresa privada está buscando investir mais para ir atrás de mercados potenciais. O governo pode ajudar de duas formas. Primeiro, com recursos orçamentários, aplicando em estrutura diretamente com recursos do governo. E, em segundo lugar, fazendo mecanismos de indução ao investimento privado. Por exemplo, leilões reversos. O que é o leilão reverso? Você oferece um crédito tributário que vai ser distribuído ao longo, por exemplo, de 10 anos, e essa empresa assume o compromisso de investir em 2 ou 3 anos, oferecendo um deságio em relação àquele valor do crédito tributário. Então, vamos analisar que é um crédito tributário de 1 bilhão, que você vai dividir, por exemplo, em 10 anos, e aquela empresa fala assim, olha, eu topo fazer isso, mas eu não vou pagar 1 bilhão, eu vou pagar 800 milhões por um crédito de 1 bilhão.
e o restante eu entrego em obra. Ou eu vou pagar 200 milhões por um crédito de 1 bilhão e faço um trecho muito grande de fibra ótica numa região onde eu não tenho hoje rentabilidade. Eu estou entrando para buscar a rentabilidade futura, mas também estou entrando para buscar esse crédito tributário que pode ser oferecido no leilão reverso. Ministro, em ano de ajuste fiscal, como é que fica isso? Porque segundo o Ministério do Planejamento, até o comecinho de maio, o Ministério das Comunicações não tinha gasto nada dos 103 milhões de reais previstos para investimento. A gente sabe que tem aí o ajuste fiscal está sendo aprovado no Congresso, como a gente falou no primeiro bloco, e aí também tem uma necessidade de cortes de orçamento que ainda não foram anunciados pela presidente Dilma. Como é que o Ministério se planeja? Como ele se programa? Como ele avalia? Como ele se planeja mesmo? Esse programa é para 4 anos. O Ministério, evidentemente, não gasta nesse momento porque quer ter a informação da disponibilidade orçamentária do resto do ano para saber o que poderá fazer em cada um dos segmentos do orçamento que estão sob a nossa responsabilidade. Como esse programa é para 4 anos, a partir da informação que eu terei sobre 2015, a partir do decreto de programação orçamentária e das informações e previsões para 2016, 17, 18, eu monto meu plano estratégico. Evidentemente, como todo plano, você vai ter que cotejá-lo depois com a realidade a cada ano. Ou seja, a arrecadação melhorou. Mas esse ano fica prejudicado? Esse ano, evidentemente, tem uma restrição e o Ministério das Comunicações não pode fugir da colaboração com o esforço do governo. Mas nós alertamos dentro do governo que esse tema da comunicação é um tema estratégico. Ou seja, é um tema que hoje alavanca resultado futuro. Quando você disponibiliza internet de banda larga em uma região que não tinha ou que tinha uma internet de uma banda larga mais fraca, você induz o crescimento econômico e reduz as despesas. Todos os ministérios vão argumentar isso. Todos argumentarão, mas quem conhece a área de comunicação sabe que comunicação hoje é um insumo transversal, fundamental para qualquer área econômica, para a agricultura. E nós temos uma questão, Amanda, que é muito importante, que é o fenômeno da internet das coisas. Não sei se você já ouviu falar disso, mas é a interconexão não entre pessoas, mas a interconexão entre equipamentos. Hoje nós já temos no Brasil várias empresas se preparando para esse fenômeno que os especialistas internacionais calculam que em 3 ou 4 anos estará movimentando bilhões de reais em investimentos em tecnologia, por exemplo, para que a sua casa saiba que o seu carro está chegando, para que uma empresa que controla um mega estacionamento possa fazer o monitoramento da movimentação de todos os veículos através de chips. E o governo brasileiro, inclusive, já está estudando como mudar normas e especificar padrões para que o Brasil se aproprie de uma parte grande desses investimentos, não apenas consuma esses mecanismos, mas possa produzir internamente, gerar emprego, gerar tributo, e para isso nós precisamos investir em mais infraestrutura de banda larga. A infraestrutura de banda larga não vai ser uma opção para o Brasil, vai ser uma necessidade, e por isso que eu tenho a convicção de que eu consigo convencer, inclusive, o conjunto do governo, de que esse não é um assunto nosso, é um assunto transversal por todos os ministérios. É verdade. Agora, ministro, o setor de telecomunicação, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de telefonia, né, banda larga também, porque hoje a banda larga móvel é uma realidade. Hoje as pessoas desejam banda larga móvel. Móvel, não a fixa, banda larga fixa é importante, mas o jovem, principalmente os jovens... Só no celular, mas também muitos que não são tão jovens assim, como eu, por exemplo, eu quero que a minha internet funcione adequadamente para poder me comunicar, ter acesso à informação, ter acesso à notícia através do meu celular. Mas isso também ainda é problemático, né? Telecomunicações lidera um ranking incômodo, que é o de reclamações no Procon de São Paulo, por exemplo, foram campeãs no ano passado, em 2014. Os usuários reclamam muito que o serviço é ruim, a qualidade é ruim e é muito caro. Por quê? É tão difícil ter um serviço de boa qualidade no Brasil e por que o preço do celular, da telefonia móvel é tão alto? Primeiro é bom lembrar que em relação ao custo, uma parte desse custo ele é o custo tributário, é o ICMS, que tem um impacto muito grande. Isso não é só a telefonia, o ICMS no Brasil, que é o imposto dos estados, ele tem uma alíquota sobre serviços específicos, especialmente aqueles que é mais fácil arrecadar, muito elevado. Eu tenho chamado a atenção de que nós precisamos fazer uma reforma tributária, mudando a estrutura tributária brasileira para toda a economia. E isso afeta as telecomunicações também. O senhor defende as desonerações, né? Eu defendo que a gente mude a base tributária que sustenta os estados.
Os estados têm hoje o ICMS, que é um imposto muito forte, com alíquotas muito elevadas, e os estados tributam pouco a renda e a propriedade, e tributam demais o consumo e o trabalho. Então é preciso mudar a base tributária para alinhar o Brasil com o resto do mundo. O Brasil, por exemplo, tem um sistema muito mais regressivo do que o sistema tributário norte-americano. Mas nessa época de ajuste, ninguém nem quer ouvir falar nisso, não, né? Mas é importante pensar, porque de arrecadação. Uma reforma tributária você não faz para ter vigor no ano seguinte. Imediatamente, a longo prazo. Você faz para ter um mecanismo de transição que leva 10, 12 anos para chegar no ideal. Se nós não pensarmos agora, nós não teremos daqui a 10 ou 12 anos um sistema como o norte-americano ou o europeu. Bom, mas são sistemas mais adequados. Isso é a questão isso do parte custo. do preço, né? Na questão da qualidade, nós temos agido de maneira muito intensa junto às operadoras, porque qualidade nesse setor é investimento. Não tem outra saída. Saber como fazer, todo mundo sabe. A questão fundamental é investimento. Então, nós temos insistido com as empresas no sentido, a Anatel faz um papel de fiscalização, de vigilância, e o Ministério faz o diálogo político com as empresas, no sentido de que é preciso ampliar os investimentos para poder melhorar a qualidade. No ano passado... Mas é enlouquecedor, ministro. Às vezes, mesmo nas grandes capitais, por exemplo, a gente está aqui numa sala gravando uma notícia em Brasília, na sala ao lado... O meu celular, o meu WhatsApp, né, os aplicativos, a internet eu não pegava. Você sabe que isso daí acontece em qualquer região que tenha uma concentração muito grande. Por quê? Porque você precisa investir mais. Nós tivemos 2 avanços importantes recentes. Primeiro, o governo decidiu concordar e apoiar a desoneração das chamadas small cells, são pequenas antenas. Por quê? Porque em algumas regiões com muitos prédios, com relevo acidentado, mais do que ter torres, uma quantidade grande de torres de células, é preciso ter pequenas antenas que reforçam o sinal em regiões onde, por exemplo, num prédio como está aqui a Rede TV, você tem muita gente trabalhando com celular, com computadores móveis, com tablets, você precisa de mais sinal, você precisa reforçar o sinal, e não é o caso de botar mais uma torre aqui do lado do prédio, é uma questão de botar algumas antenas pequenas para reforçar. Isso foi desonerado, ou seja, foi reduzido fortemente a tributação para que as empresas possam investir mais nesse tipo de serviço. E a outra questão fundamental foi que nós conseguimos aprovar, depois de muito tempo, a Lei das Antenas, que estabelece procedimentos para os estados e municípios em relação às autorizações de antenas. Muitas vezes os operadores reclamavam que, olha, eu quero melhorar o serviço, mas o município tal não me autoriza há mais de 3 anos a ampliação da minha infraestrutura. Uma antena, evidentemente, o município tem que aprovar onde ela vai ficar, se oferece risco ou não para a saúde, se oferece risco ao meio ambiente, enfim. Uma série de órgãos municipais tem que examinar a proposta de criar uma torre e a instalação de antena. Então o senhor está dando uma boa notícia aqui para o telespectador. O senhor quer dizer que nos próximos anos o preço vai cair e a qualidade vai melhorar? O preço já tem caído. É importante lembrar que nos últimos 5 anos as telecomunicações não só não contribuíram para a inflação, como contribuíram para segurar a inflação. Dê uma ideia de custo para a gente, custo médio, quanto era, quanto é hoje? Não, isso é muito difícil porque são planos muito variados, mas o que eu posso dizer é que o preço ficou praticamente estável nos últimos 5 anos e que na telefonia fixa ficou mais barato. A telefonia fixa hoje custa menos do que custava anteriormente. O problema da telefonia fixa é que muita gente já não quer usar o telefone fixo, prefere usar o telefone, pela comodidade, pelo fato de estar sempre perto de você, o telefone celular. Eu costumo brincar que muita gente usa o telefone fixo para ligar para o celular próprio e descobrir onde ele está perdido na casa. Mas, ministro, o preço ficar estável, eu não sei se é uma boa notícia, porque imagina quantas pessoas e quanto essas teles tiveram de aumento de planos. Quer dizer, hoje a oferta é muito maior, tem muito mais gente usando o celular, esse preço já era para ter caído, na verdade, era para ter reduzido. Alguns preços caíram nesse mix, nessa cesta de serviços telefônicos, alguns preços caíram efetivamente. Outros ficaram estáveis, poucos preços subiram nesse período. Agora, isso não é suficiente, porque as pessoas estão demandando mais serviços. Ou seja, uma pessoa que antigamente usava o celular para telefonar, simplesmente o celular funcionava como um telefone, hoje quer baixar fotos, subir fotos para a nuvem, quer mandar mensagens longas, quer muitas vezes assistir um filme. Então isso encarece. Para assistir um filme, a banda é muito grande. Isso é uma coisa importante que eu, inclusive, já conversei com as operadoras. É preciso ter uma política de informação. Para as pessoas saberem, por exemplo, que uma mensagem SMS, ela ocupa um espaço na rede que é muito menor que uma foto. E uma foto é muito menor que um vídeo. Portanto, quando você
consome vídeo, consome foto, você vai precisar de mais serviço e mais investimento. Mais plano. Então é bom também racionalizar a utilização, para que a gente possa ter efetivamente uma rede que sirva a todos. E tem mais um fenômeno. Recentemente surgiram alguns serviços, por exemplo, de fornecimento de filmes pela internet. Então, tudo isso encarece muito. Isso daí encarece por quê? Porque você, um longa-metragem que é exibido em streaming pela internet, ocupa um espaço muito grande de banda. E essas empresas são empresas totalmente internacionais que não investem em infraestrutura no país onde elas têm consumidores. Então esse é um desafio que hoje se discute mundialmente. Eu estive recentemente na Espanha debatendo essa questão, como fazer um equilíbrio entre as empresas que fazem o provimento da infraestrutura e as empresas que utilizam essa infraestrutura muitas vezes sem pagar um centavo para garantir a infraestrutura. Agora, ministro, falando sobre TV digital, né, que a gente tem aí um cronograma para banda larga, tem o problema dos celulares, da telefonia e também tem a TV digital, que segundo o cronograma do Ministério das Comunicações, o desligamento total da TV analógica deve se dar nos próximos anos, entre 2016 e 2018, né? Tem alguns dados interessantes da PNAD, que é aquela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, a mais recente, a de 2013, do ano retrasado. 1/3 dos lares brasileiros tinha televisão digital em 2013. 28,5% das residências com televisão captam sinal analógico com antenas pequenas, que são muito sujeitas a interferências. E um outro dado curioso é que mais da metade, 54%, dos lares brasileiros ainda tinham TV de tubo em 2013. Quer dizer, não é uma meta muito ambiciosa desligar a TV analógica e ficar só com a digital até 2018, em 2 anos e meio? Até porque um dos objetivos de desligar a TV analógica é limpar. Quando a gente fala limpar, é tirar da banda de 700 MHz, que foi leiloada para as operadoras de telefonia no ano passado, todas as TVs analógicas que estão nesse espectro, nessa parte da frequência eletromagnética. Ou seja, nós precisamos dessa banda de 700 MHz porque é a melhor banda para o 4G, para que nós possamos melhorar a qualidade do serviço de telefonia. E por outro lado, nós temos hoje a existência no mercado de conversores para TV digital muito baratos. Ou seja, a pessoa que tem uma TV de tubo ou uma TV de tela fina que não tem um conversor embutido, ela poderá adquirir por um preço muito baixo R$100, um conversor. Né? Uma coisa assim. Olha, eu creio que pela escala que vai assumir nos próximos anos, pela demanda que vai ser decorrente do anúncio do desligamento, o preço vai cair. O preço vai cair por quê? Porque com escala sempre o preço cai e a concorrência entre os grandes magazines, as grandes fabricantes, vai induzir essa queda de preço. Então o senhor acha que será possível atingir essa meta em 2018? Eu acho que nós temos que trabalhar com muita atenção, com muito zelo, para que possamos atingir essa meta em 2018. O calendário está aí para ser cumprido, mas nós já avisamos tanto os radiodifusores quanto as operadoras de telefonia que participam desse processo junto com o governo, que nós não permitiremos que as pessoas fiquem sem o serviço. As pessoas desses lugares mais longínquos. Uma pessoa que tem uma TV antiga e que não tem, muitas vezes, a informação de que será feita a digitalização e o fim da TV analógica, nós vamos ter que fazer uma busca ativa para, se possível, alcançar 100% dos domicílios com sinal digital. Eu digo se possível porque a meta que foi aprovada ano passado foi 93% dos lares com a condição de receber o sinal digital. Mas eu já avisei, 93% é pouco. Nós temos que ter como objetivo chegar próximo de 100%, para que nenhuma pessoa deixe de ver seu jogo de futebol, o seu programa de notícias. A infraestrutura para isso está garantida, a rede. A infraestrutura também será um processo de construção. São 3 anos e meio de prazo para nós chegarmos na última etapa, que serão cidades do norte e nordeste do Brasil, nós chegarmos com condição de dizer, olha, estamos prontos e nós queremos fazer disso um caso de sucesso na TV mundial. Ou seja, o desligamento da TV analógica no Brasil servir de referência para outros países que ainda vão implantar a TV digital. Aí, uma das metas importantes do seu ministério. Nós vamos para mais um intervalo rapidinho. Voltamos já com o ministro das Comunicações, Ricardo Perzoina. Não saia daí.
Olá, estamos de volta com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzolini. Ministro, quando tomou posse, o senhor disse que uma das suas missões à frente do Ministério das Comunicações seria a regulação da mídia. A presidente Dilma até chegou a dizer, logo depois que foi reeleita, que era favorável a uma regulação econômica. Depois disse que esse assunto não era mais, o governo disse que esse assunto não era mais prioridade, que a prioridade era o ajuste fiscal. Qual a sua posição sobre a regulação da mídia? Eu sou favorável a um debate democrático com toda a sociedade sobre qual a lei que garanta os direitos que estão inscritos na Constituição. Nós temos, entre os artigos 220 e 224, vários pressupostos importantes, bem redigidos, que foram editados na Constituição de 88, que falam, por exemplo, sobre a questão de assegurar a liberdade de expressão plena, como cláusula pétrea da Constituição, que falam sobre a questão da diversidade cultural, sobre a regionalização da produção de conteúdo, que falam sobre a proibição de haver monopólio ou oligopólio. Então, são princípios que eu recomendo a todo brasileiro que tiver uma Constituição em casa ou puder acessar pela internet, ler atentamente e verificar que são artigos, na minha opinião, bem positivos do ponto de vista de um texto constitucional. Por outro lado, nós sabemos que sempre que se fala em regulação da mídia ou marco regulatório, vem aquela história: ah, mas isso é censura. Ora, quero dizer o seguinte, a Constituição brasileira coloca no artigo 5º como direito fundamental a liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa o direito que cada um tem de se expressar, de se comunicar livremente, sem qualquer tipo de censura. E no artigo 220 da Constituição, também o Constituinte voltou a citar isso, realçando a liberdade de expressão dos meios de comunicação e a liberdade de expressão jornalística. Portanto, ninguém pode falar em censura no Brasil, porque é inconstitucional. Qualquer restrição à liberdade de expressão será devidamente combatida pela sociedade e também por todos aqueles que têm compromisso com a democracia. Agora, há alguma expectativa de um projeto de regulação da mídia ser enviado ao Congresso ainda nesse mandato da presidente Dilma até 2018? Veja bem, até 2018 nós temos que discutir se o povo brasileiro entende que isso é necessário. Nesse ano, não. O que eu estou propondo é que se abra um debate tranquilo, sem sectarismo, sem qualquer tipo de embate artificial, onde possamos discutir a lei que está em vigor, que é de 1962. Ela está atualizada, ela enfrenta questões como, por exemplo, a internacionalização das comunicações, a questão da interação entre internet, rádio e TV. Ela enfrenta, por exemplo, a questão das redes, da constituição de redes de rádio e televisão, como é que isso deve ser tratado à luz da Constituição. Isso é algo absolutamente necessário, na minha opinião, que haja o debate. Agora, se haverá um projeto de lei ou não, as circunstâncias políticas é que definirão. O que eu quero reafirmar é que tanto a presidenta Dilma quanto seus ministros têm um compromisso inalienável, inarredável com a liberdade de expressão e a liberdade jornalística do nosso país. Porque surgiram muitas críticas, né? Principalmente depois que essa regulação da mídia, esse tema voltou à tona, principalmente em 2012, com o julgamento do Mensalão. Muitos críticos disseram que era uma forma do PT censurar os meios de comunicação. E isso, de fato, suscitou bastante polêmica. O PT é minoria no país, nós não temos uma pretensão de ser maioria. Nós representamos no Congresso Nacional cerca de 15% dos deputados e um pouquinho mais de senadores. Vocês estão no governo, vão completar 16 anos. O fato de estarmos no governo não nos dá maioria da sociedade nem do parlamento. Nós temos humildade suficiente para saber que governamos através da presidenta Dilma, com seu vice Michel Temer, que é do PMDB, e com um conjunto de partidos, nós governamos democraticamente, sem ter a pretensão de sermos hegemônicos sequer na coalizão de governo. O senhor acha que a grande imprensa é antipetista? Eu acho que muitas vezes há um desequilíbrio nas informações em relação a vários temas, não só em temas políticos. Eu acho que isso é importante debater e encontrar formas de garantir a pluralidade, que é o grande objetivo de todas as democracias. Democracia se faz com pluralidade de opiniões. Nós não temos a pretensão de convencer ninguém da nossa opinião por qualquer mecanismo que não seja democrático. O senhor acha que houve uma democratização, por exemplo, na cobertura do Mensalão ou da Lava Jato agora? Eu acho que há um desequilíbrio nas notícias, falo isso com tranquilidade. Acho que sempre que se fala de PT, se realça mais o negativo que o positivo. E muitas vezes denúncias em relação a outros partidos são ocultadas por determinados meios de comunicação. Ao que o senhor atribui isso? Eu acho que interesses políticos que muitas vezes são disfarçados através de jornalismo.
Isso quer dizer, então, que tem mais oposição na grande imprensa do que... Eu acho que cabe ao povo avaliar o que acontece no país. O que eu posso dizer com objetividade é que eu acho que há um desequilíbrio nessa cobertura e nunca escondi isso de ninguém. O que não quer dizer que eu acredite em medidas legislativas para assegurar esse equilíbrio. Isso é uma construção que a sociedade tem que fazer através do seu acúmulo de debate, da sua consciência, e fazer isso gradualmente de uma maneira democrática, transparente e reforçando, sempre com compromisso pleno com a liberdade de expressão e com a liberdade jornalística. O senhor acha que é uma concentração excessiva da mídia nas mãos de poucos grupos no Brasil? Olha, isso é algo a ser bastante debatido. Por quê? Porque nós temos, dependendo da região do país, nós temos configurações diferentes dos grupos de comunicação. Então, eu creio que esse é um dos temas para ser debatido numa das mesas que nós queremos propor para debater o que é o marco regulatório das comunicações no Brasil e o que pode ser, desde que nós tenhamos convicção de que é preciso fazer alguma mudança. Podemos chegar à conclusão... Essa regulação econômica já foi feita em outros países, né? Nos Estados Unidos, não só econômica, no Uruguai, propriedade cruzada. Não só econômica. Nós temos, por exemplo, na Inglaterra, depois daquele caso do tabloide inglês que abusou das suas prerrogativas, nós tivemos uma lei onde os principais partidos de direita, de esquerda, de centro concordaram que era preciso fazer algum tipo de regulação. É um órgão de autorregulação. Em Portugal existe também uma experiência interessante. Nos Estados Unidos nós temos uma lei importante sobre concentração. Na França tem uma lei também muito importante sobre a questão de conteúdo nacional. Então, quer dizer, o Brasil precisa se atualizar nesse sentido. Não, eu diria que o Brasil precisa discutir. Eu nem diria que precisa se atualizar. A lei é de 62, quando vários fenômenos eletrônicos não existiam das comunicações. Mas eu não diria nem de ser arrogante dizer que eu tenho convicção de que é preciso uma atualização. Eu diria o seguinte, é preciso debater sem medo de enfrentar as questões das comunicações, como nós enfrentamos outras questões do país. A reforma política é uma questão decisiva para o futuro do Brasil, a reforma tributária é uma questão essencial para o futuro da nossa economia, e eu creio que a discussão sobre a legislação, o marco regulatório das comunicações em geral no Brasil é algo determinante. E quero dizer, até para a gente não ficar só na questão da radiodifusão, é também necessário fazer uma revisão da legislação de telefonia no Brasil. Aquilo que foi concedido nos anos 90, hoje tem pouco valor, que é a telefonia fixa. E a grande demanda da sociedade é mobilidade e internet. Internet móvel, como falamos agora há pouco, e a capacidade de termos banda larga em todo o território nacional. Agora, ministro, falando um pouquinho sobre Lava Jato, a gente tocou nesse assunto aí quando falou de regulação da mídia, o empresário Ricardo Pessoa, dono da UTC, fez um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, e uma das coisas que ele adiantou é que teria pago 7,5 milhões de reais para a campanha da presidente Dilma em 2014, e que esse dinheiro, na verdade, ele teria pago por medo de sofrer alguma retaliação em contratos com a Petrobras. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, que foi tesoureiro na época, já disse que todas as doações são legais, nega qualquer tipo de ilegalidade. Agora, é uma fronteira tênue, há uma tendência de criminalizar as doações legais? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que há pessoas que gostariam de criminalizar as doações legais de alguns partidos só e esconder que todas essas empreiteiras contribuíram com a campanha de praticamente todos os partidos, com pequenas exceções. Então, acho que há esse interesse. Agora, por outro lado, tem uma questão que eu gostaria que fosse muito discutida, que é a impropriedade de pessoas jurídicas doarem para campanhas eleitorais e para sustentarem partidos. Tá bom, peraí, mas vamos voltar um pouquinho. Quando o senhor disse o PT não foi o único partido a receber, né? Quer dizer, outros partidos receberam, e por que só as do PT são investigadas? É só verificar a prestação de conta dos partidos no TSE. Todos receberam das mesmas empreiteiras. Todos os grandes partidos e muitos médios e outros até pequenos partidos receberam doações legais, que foram declaradas e contabilizadas legalmente. Por que o foco fica só em cima do PT, ou muitas vezes o PT e mais um ou dois partidos que apoiam o governo? Por que, voltando ao desequilíbrio, se busca passar uma ideia de que um partido se desviou do caminho da ética e os outros, quando muito, cometeram pequenos deslizes? Eu falo como cidadão aqui, como uma pessoa que atenta à cena política brasileira, que eu acho que existe uma vontade de se desqualificar um partido sem atingir outros partidos. No entanto, eu acredito que a melhor solução para isso, para o Brasil superar essa fase
de escândalos, de denúncias recorrentes, é que nós tenhamos o fim do financiamento empresarial de campanha. Ou seja, que empresas não se metam em eleições nem sustentar partidos. Empresas têm interesses privados legítimos, devem buscar no mercado a sua disputa de lucro, de receita, de sucesso. Mas pela reforma política que está vindo por aí, pois é, será que isso passa? Esse é o problema. Acho que nós temos que discutir e tentar convencer o mundo político, principalmente a sociedade, de que quando se mistura interesse empresarial com partidos políticos, a coisa sempre vai para o mau caminho. Eu gostaria de um balanço do senhor antes de ir para o nosso pinga-fogo, porque o senhor foi presidente do PT durante o escândalo do Mensalão em 2005. É a segunda vez em 10 anos que um tesoureiro do PT é preso. O primeiro foi o Delúbio Soares, condenado no processo do Mensalão. Agora a gente tem o João Vacari Neto, que está preso em Curitiba, no Paraná. Esses sucessivos escândalos de corrupção abalaram a imagem do PT? Evidente. Se não abalasse, seria algo surpreendente. Na verdade, quando você tem uma situação em que as notícias são negativas, e principalmente no campo da ética, você sempre tem um desgaste de imagem. O que nós precisamos ter a coragem, a determinação de enfrentar é mostrar que o PT tem uma história de 35 anos de grandes realizações no país, inclusive os 12 anos, quase 13 anos de governo, em que conseguimos reduzir fortemente o desemprego, a desigualdade, melhorar a infraestrutura do país e criar novas oportunidades para milhões de pessoas, inclusive migrando essas pessoas da pobreza e da miséria para a classe média. Claro, isso não esconde o problema de que nós precisamos rediscutir o financiamento de campanha do PT e dos demais partidos. Mas não é preciso fazer uma autocrítica também? Mas nós temos feito. Em 2006, eu era presidente do PT... Mas é que o PT sempre responde que só tem mais investigação hoje, por isso que esses casos são descobertos hoje e não eram antes. Eu assumi a presidência do PT logo após a eclosão da crise de 2005. E em 2006 nós fizemos um encontro nacional e redigimos um texto onde claramente fazemos uma autocrítica do descontrole do financiamento de campanha. Em 2007 fizemos um congresso, o terceiro congresso do PT, e aprofundamos aquele debate. Há uma resolução publicada na internet que qualquer um pode acessar no site do PT, dizendo claramente que nós temos que mudar esse tipo de estratégia. Mas não mudou. Evidentemente que não, mudou parcialmente. Mudou parcialmente, nós temos inclusive vários parlamentares do PT que passaram a adotar uma estratégia de financiamento muito mais transparente, muito mais vinculada ao que nós entendemos que é uma boa política de financiamento. Mas, evidentemente, a disputa eleitoral ocorre de 2 em 2 anos e as estruturas de campanha são estruturas onerosas, são caras. Então, na luta para disputar o espaço político, tanto o PT quanto o PMDB, o PSDB, o DEM, os demais partidos, buscaram doações privadas nesse período. E essas doações privadas, muitas vezes, têm a contaminação da imagem da corrupção, muitas vezes até sem ser corrupção. Muitas vezes a doação não constitui nenhum ato de corrupção, mas quando você tem qualquer notícia, a primeira coisa que se verifica é o seguinte: quanto tal partido recebeu dessa empresa? E os partidos são criminalizados sem que a maioria dos seus membros tenha qualquer vínculo com atitudes ilegais. Ministro, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Vamos para aquele pinga-fogo, por favor, para concluir a nossa conversa. Eduardo Cunha. O presidente da Câmara tem poder a partir de uma eleição que ocorreu e que ele foi vencedor. Renan Calheiros. Da mesma forma, o Senado ele tem um papel importante e é uma pessoa com quem vale a pena sempre dialogar. Rodrigo Janot. Um procurador determinado e que eu acho que tem conduzido com determinação as investigações. Sérgio Moro. Um juiz que eu acho que muitas vezes confunde o papel de julgador com o papel de investigador. Lava Jato. Uma operação que vai merecer um estudo mais profundo com a luz do distanciamento histórico. Luiz Edson Fachin. Um jurista respeitado e respeitável. Joaquim Levy. Um ministro que tem demonstrado muita lealdade e muito compromisso com a estratégia macroeconômica para esse novo período da conjuntura. Aécio Neves. Um político que muitas vezes descamba para uma postura de agressão ao invés de debater a política. Presidente Lula. Uma liderança fantástica que merece o reconhecimento pela transformação social que promoveu no Brasil. O presidente Dilma. Também uma liderança que mostrou estar à altura do desafio
de suceder o presidente Lula e dar continuidade a essa obra de transformação. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui ao longo dessa 1 hora. O É Notícia volta na semana que vem. Você pode rever todos os nossos vídeos pelo nosso site, na Rede TV, e também acompanhar as informações aí no Twitter. O endereço aparece aí embaixo no seu vídeo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia até essa hora. Uma boa semana e uma boa noite para você.